Estava pesquisando aqui, né? E a palavra espírito quer dizer vento, sopro, né? Fôlego, né? E em Gênesis 2,7 diz que Deus soprou o fôlego de vida em nós, né? E nós nos tornamos almas viventes, né? Aí você vai para Jeremias 1,5, está escrito assim, ó: antes que formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. Isso é Deus falando para Jeremias, né? E antes que ele fosse formado no ventre dele, a carne, os ossos, tudo Deus já conhecia. Conhecia o que é a alma. Depois que ele soprou, né, nas narinas de Adão, Adão viveu. E o que é o fôlego? O que é o espírito? O espírito é um fôlego de vida, né? Um fôlego de vida. Deus soprou a vida na nossa, aí nós nos tornamos uma alma vivente. Porque nós éramos uma alma que estava com Deus, né? Estava lá junto de Deus, né? Por isso que eu sempre falo, né? A palavra de Deus fala que quando a gente parte dessa vida, a nossa alma volta para Deus, né? Eu tenho assim comigo, assim, às vezes as pessoas podem até pensar que é loucura, mas não é não. Eu acho que assim, existe um almoxerifado de almas que hão de vir, e há outro almoxerifado de almas que voltou, né? Como diz que a palavra de Deus diz que a alma volta para Deus. Então, em Ezequiel 37:9 diz que virá um vento dos quatro cantos, né? Norte, sul, leste e oeste, e no vale dos ossos secos ali, tomará aqueles corpos ali e eles viverão, né? Terão carnes, nervos, tudo, e eles voltarão para Israel. Isso aí são aqueles que servem a Deus, né? E que voltará lá para o Israel celestial, né? E o dia que o vento, onde eles tombar, Deus leva eles para o lugar certo. Aí eu comparei, porque Deus estava me mostrando um negocinho da biruta, né? Biruta, eu via muito isso na minha adolescência, nas firmas, nos lugares assim, né? Que eles usavam para indicar onde estava o vento. Porque se a gente olhar a biruta, você olha assim na boca dela, é bem grandona assim, né? Para o vento entrar, né? E bem lá no fim é um furinho bem pequeno para o vento sair. Então é aquele vento todo entra e quando sai lá na pontinha é onde está indicando para onde está o vento, né? É a biruta. Então o ser humano, quando ele recebe o fôlego de vida, mas ele não serve a Deus, ele é que nem uma biruta, né? Onde o vento bate ele vai, ele não tem uma meta, não tem um alvo a chegar. Mas quando você começa a servir a Deus, que você recebe o outro Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, aí você já deixa de ser uma biruta humana, você passa a ser um servo e uma serva de Deus, né? Porque se a gente lê, se você traduzir lá em hebraico, o que significa espírito, o espírito significa isso, fôlego, ar, vento, né? Esse vento que vocês vêem balançando a folha, tocando em nós, e nós não vemos, é um espírito. E aquele que Deus soprou em nós, o fôlego de vida, é um espírito também. Mas quando vocês recebem o Espírito Santo de Deus, você já não vai ser como a biruta que fica recebendo esse espírito, esse vento, indicando que posição ele está, porque o vento uma hora vem para cá, outra vem para lá, o espírito ele está sempre aí, ó, né? Fazendo com que as pessoas sentem esse ar e continuem respirando ele. Mas o Espírito de Deus é que te direciona nessa vida. Se você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus ele vai te conduzir por aqui. Então vocês lêem lá em Gênesis 2,7, Deus soprou o fôlego de vida, o que? O ar, o vento, para que nós respirássemos, né? Você vê que quando nós estamos dentro da nossa mãe, a palavra de Deus fala que ainda que, em Jeremias fala assim, ó, antes que te formasse no ventre, te conheci. Quando uma pessoa, no ato da concepção entre um homem e uma mulher ali, quando é concebida ali a parte do homem encontra com a parte da mulher, já ali a pessoa já recebe. Quando se formou e é concebido aquele ser, ali já recebe aquela alma. Depois que você sai do útero da mulher, né, e você nasce, aí você recebe o fôlego de vida, né? Tem crianças que nascem, o médico fica batendo para ela abrir a boca e respirar e receber o ar, o fôlego, o espírito de vida, que é o fôlego de vida, né? Mas a alma já está ali. Ela se torna, a palavra de lá em Gênesis, diz, em uma Bíblia está de um jeito, outra está do outro, mas na nossa fala que se tornou uma alma vivente.
né? Vivente aqui para quê? Para esse mundo. E o ar que nós respiramos, quando Deus cessou e não entrar mais ar, acabou aqui mesmo, não tem como, né? A não ser que não for chegada a hora, eles vão lá, faz um monte de flexão em cima do coração e você volta a respirar de novo, né? E então é isso, né? A palavra espírito significa sopro, ar, vento, né? Esse é o espírito que nós recebemos, né? Fôlego de vida. Mas o Espírito Santo de Deus, nós recebemos de Deus no decorrer do caminho que nós começamos a fazer a vontade de Deus, né? Você vê que o Espírito Santo de Deus não é só você falar em línguas, é você ter o dom da cura, é você ter o dom da humildade, é você ter o dom de muitas coisas boas, né? Então Deus te dá esse dom. E dá o dom de línguas também, né? Quando você batiza, que você se propõe a servir de Deus, você fica com o Espírito Santo de Deus. Tanto é que quando eu falo sempre nesse texto, assim, para lembrar bem as pessoas, em Salmo 51, versículo 11, que Davi falou: não me lance fora da tua presença, não me tire o teu Espírito Santo. Teu Espírito Santo. É um Espírito Santo. Aquele que nós recebemos é um fôlego de vida, que quer dizer espírito também, mas é o espírito humano. E os animais têm o espírito dele também. E os animais também, a palavra de Deus fala que os animais têm alma. Mas só que a alma dos animais, a palavra de Deus fala que ele volta para a terra, junto com o corpo, a alma dos animais. Mas a alma do ser humano, ela volta para Deus. Ela volta para Deus. É impressionante, né? Mas aí vocês procuram em hebraico o que significa espírito. E eu estava vendo, procurando essa madrugada, e desde ontem Deus estava me falando sobre isso, né? E se nós formos analisar, o vento é um espírito também, né? Complicado, mas é assim que é, né? Então, antes da gente... Por isso que eu acho que esse negócio do aborto, né? A palavra de Deus fala, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, quer dizer, você já tinha uma alma que você tinha que vir para essa terra. Aí vai o ser humano e ceifa essa vida que foi concebida, né? No ato entre um homem e uma mulher, né? O homem vai lá e fala que ainda muitos cristãos ainda se diz a favor de um partido que é a favor do aborto. Então você não é cristão. Que antes dessas criancinhas ser mortas nos ventres da mãe dela, Deus já conhecia, que nem está escrito em Jeremias 1,5. Deus já conhecia. Depois que ela sai dessa vida, que ela sai do útero da mãe que vem para essa vida, aí ela se torna uma alma vivente. Vivente aqui, vivente materialmente. Porque a alma é imortal. E o nosso corpo, isso aqui, a pele e tal, ela serve como roupagem para a nossa alma. É uma roupagem que nós recebemos, né? E nem nós recebemos, a nossa alma recebemos uma roupagem, mas o nosso corpo material, o homem põe uma roupagem para que a gente não, outras pessoas não vejam a nossa nudez. A mesma coisa é a alma, né? A alma do ser humano, como que as pessoas vão ver a alma? As pessoas, se a alma não recebesse essa veste aqui, que é o corpo, ela ia passar, uma não ia ver a outra, ia bater, né? Ia ser como fantasma. Não, Deus fez tudo certinho. É o homem que... Então leiam lá o que é espírito em hebraico, o que significa. Ele vai falar que é fôlego de vida, que é o ar, que é o vento. Então o vento também é um espírito. E esse fôlego de vida que você recebeu é o espírito humano, né? Material, né? Que você está sentindo, né? Então é isso aí. Deus abençoe.